Este programa é livre para todos os públicos. Olá pessoal, bom dia a todos, a todo o povo rosariense. Eu me chamo o professor José Mário. Estamos aqui para falar de mais um assunto sobre as 4 operações fundamentais. Na nossa aula passada, nós trabalhamos com as 2 operações fundamentais, adição e subtração. Nós falamos das propriedades da adição e da subtração. Hoje, na nossa aula, nós vamos falar a respeito das propriedades da multiplicação e da divisão. Eu queria parabenizar alguns alunos, que na aula passada interagiram muito com o conteúdo no plantão de dúvidas, principalmente o aluno Lucas, do 5º ano, da escola Sítio Pica-Pau Amarelo, o aluno Antônio Vitor, do 5º ano, da escola São Camilo de Leles, e o aluno Gustavo, do 5º ano, da escola Maria Clara Machado. Esses 3 alunos, eles interagiram com a aula, responderam a atividade e estão de parabéns. E fazemos aqui um apelo a todos os pais que estão acompanhando essas aulas, que vocês possam colocar os seus filhos para estarem acompanhando as aulas também e, assim que puderem, mandar para o plantão de dúvidas qualquer dúvida que você tiver sobre o nosso conteúdo. Pois bem, a nossa aula de hoje, nós vamos já frisar a atividade da aula passada, só para tirar as dúvidas dos nossos alunos. Nós colocamos algumas atividades de fixação e eu queria responder com os demais para ver se vocês realmente assimilaram o conteúdo. Na primeira atividade, nós colocamos um enunciado que dizia assim: Norberto tem R$227 e vai comprar uma calça de 55. Com quanto ele ainda vai ficar? Simples. Se nós formos aqui armar essa operação, vamos colocar o número 227 e vamos colocar o número 55. Você passa uma barra de fração, sinal de menos e fazer uma subtração. Se você fez 7 menos 5 e colocou 2, está correto. Se você colocou aqui 2 menos 5 e viu que o 2 é menor que 5, pediu uma unidade para o 2 do outro lado, ficando 12 menos 5, com o resultado 7, está correto. Eu tirei 2. Eu tirei uma unidade desse 2, ficando apenas 1. Ou então uma dezena, uma centena, eu abaixei aqui o número 1. Então a resposta seria 172. Quem fez assim está de parabéns. No segundo enunciado, nós colocamos: Juvenal tem R$359 na poupança e quer comprar uma televisão de R$600. Quanto falta para ele poder comprar o televisor? Nós armamos a conta colocando o maior número em cima, o menor embaixo e fazemos aquela continha básica. Como o 0 é menor que o 9, nesse caso eu não posso subtrair 0 por 9. Eu vou pedir uma unidade para este 0, que vai ficar 10 menos 9. E o resultado foi 1. Quem respondeu assim está correto. Como aqui era o 0 e era R$600, e eu tirei um 1, ficou 699. Então aqui esse 0 fica 9. Então, nesse caso, ficaria quanto? 9 menos 5, que seria 4. O 6, como eu tirei um 1 do 6 para o primeiro 0, ficou aqui 5. Aí eu vou subtrair 5 por 3, que deu 2. Então, nesse caso, a resposta seria 241. Quem respondeu assim está de parabéns. Na nossa próxima atividade que nós deixamos, pode passar o slide, nós vamos encontrar a ideia de associação da adição.
Primeiro, juntar quantidades. Nós colocamos o enunciado. Joana estuda no 6º ano. B. Em sua escola há 358 meninos e 536 meninas. Qual é o total de alunos dessa escola? Nós armamos a continha, colocamos um número embaixo do outro, cada algarismo embaixo de outro algarismo. Passamos a barra de fração, sinal de adição. 8 mais 6, 14. Então nós colocamos o 4 e sobe 1. 5 menos 3, ou 5 mais 3, 8 com 1, que foi do 14, 9. 3 mais 5, 8. Então a resposta seria 894. Parabéns àqueles que conseguiram fazer esta operação. E a última atividade que nós colocamos, né, ela é uma complementação dessa primeira. Vai se acrescentar uma quantidade a outra já existente. Vimos que na escola de Joana já temos resultado, 894 alunos. Se eu colocasse 87 novos alunos e forem matriculados, quantos alunos a escola passará a ter? Você vai agora somar o primeiro resultado com a quantidade nova de alunos que iria colocar. Ficaria 894 mais 87. 4 mais 7 daria 11. Você coloca o 1 e sobe o 1. 9 mais 8, 17. Com 1 que foi do 11, ficaria 18. Se coloca o 8 e sobe o 1. Como aqui era 8 na centena, eu vou só apenas somar com 1 que foi. 8 mais 1, 9, porque não tem mais nenhum número para me somar com ele. Então a resposta seria 981. Viu como matemática é fácil? Os exemplos que foram respondidos por vocês, eu tenho certeza que aqueles que interagiram conseguiram fazer. E os demais podem também estar fazendo esses cálculos em casa com outros livros e outras atividades. A nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre propriedades da multiplicação e da divisão. Já falamos na aula anterior sobre adição e subtração. Hoje nós vamos conhecer quais são as propriedades da multiplicação e da divisão. Primeiro da multiplicação. Mas o que é multiplicação? Multiplicação é adicionar uma quantidade finita de números iguais. Também é a operação que tem como uma das ideias abreviar parcelas da adição. Percebe-se aqui no exemplo que nós temos 12 mais 12 e mais 12. Se eu fosse somar esses três números, chegaria no resultado 36. Mas como uma das ideias da multiplicação é, na verdade, abreviar parcelas, em vez de fazer 12 mais 12 mais 12, eu vou colocar 12 vezes 3. Eu abreviei aqui as parcelas, deixando a continha menor. Aí eu responderia, 12 vezes 3 é igual a 36, certo? Então, como eu já sei o que é multiplicação e como ela funciona, nós vamos também falar agora sobre os termos da multiplicação. Os termos da multiplicação, elas são denominados como fator ou multiplicando, fator ou multiplicador e produto. Os termos da multiplicação são fator, fator e produto. Ou você pode também estar usando a nomenclatura multiplicando, multiplicador e produto. Esses são os termos da multiplicação. Ou seja, quais são os fatores aqui nessa continha de multiplicação? O 12 é um fator, o 3 é um fator e o 36 seria o produto, certo? No próximo slide, nós vamos entender que no conjunto dos números naturais, a multiplicação ela tem as seguintes propriedades. Nós colocamos aqui as 5 propriedades da multiplicação: comutativa, associativa, distributiva, elemento neutro
e elemento nulo. Percebe-se que é um pouco diferente da adição e da subtração. Aqui já ocorreu a distributiva, que não tinha lá na adição, e o elemento nulo, que também não tinha lá na adição e subtração. Já na multiplicação, essas cinco propriedades ela compõem a propriedade da multiplicação. Nós vamos entender cada um deles para depois nós tentarmos resolver algumas atividades relacionadas a este assunto. Preste bem atenção na nossa aula. Vamos logo ver comutativa. A comutativa da multiplicação. O que quer dizer isto? Professor, o que quer dizer comutativa da multiplicação? A ordem dos fatores não altera o produto final. Viu como essa frase aqui é uma frase muito famosa? A ordem dos fatores não altera o produto. Este enunciado aqui está explicando que na comutativa da multiplicação, se o número estiver em uma posição e eu colocar em outra, o produto final será o mesmo, não vai alterar. Temos aqui um exemplo. 18 vezes 2 é igual. Se eu colocar 2 vezes 18, ao contrário, o resultado final será o mesmo. Percebe-se? 18 vezes 2 é igual a 36. Se eu colocar diferente 2 vezes 18, o resultado final será o mesmo. Também será 36. Então, nesse caso, na comutativa da multiplicação, a ordem dos fatores, a posição que eu colocar cada número não vai alterar o resultado final, certo? Um outro exemplo para vocês entenderem melhor. 3 vezes 5. Se eu colocar diferente, 5 vezes 3, o resultado seria igual. Sim ou não? Sim. Por quê? Porque 3 vezes 5 é igual a 15. Mas se eu falar 5 vezes 3, também é igual a 15. Compreenderam? Nessa propriedade comutativa da multiplicação, não importa a posição que os fatores estão, ou seja, que os números estão. Tanto o multiplicador como o multiplicando, não importa a posição que eles estiverem. Sempre o produto final será o mesmo. Ok? Na próxima propriedade, nós vamos ver a associativa da multiplicação. Eu já sei que na primeira propriedade, os fatores, mesmo estando em posições diferentes, o resultado é o mesmo. Será que acontece também na associativa da multiplicação? Vamos ver. Quando associamos 3 ou mais fatores de modos diferentes, o produto não se altera. Então, percebe-se que também na associativa, o produto ele não vai alterar se eu associar 3 ou mais fatores. Um exemplo. Eu coloquei aqui 2 vezes 5 vezes 4. 2 vezes 5 entre parênteses. Se eu fosse aqui responder essa expressão, como é que ficaria essa associativa? 2 vezes 5, 10. Vezes 4, igual a 40. Percebe que aqui a posição da associativa está de um jeito. Vou agora colocar de outra forma, para ver se você percebe se vai ter alguma alteração. Vou colocar diferente. Em vez de eu colocar 2 vezes 5 assim, eu vou colocar apenas o 2 vezes, vou colocar 5 vezes 4 entre parênteses. Eu estou associando os números. Eu estou colocando agora de forma diferente. 2 vezes 5 vezes 4 é igual a 20. 2 vezes 20 é igual a 40. Entenderam? Eu associei de forma diferente os fatores e o resultado foi
igual 40 e 40. Não importa como foi que eu coloquei os números associados. Se eu pegasse um outro exemplo para associar de forma diferente, será que daria o mesmo resultado? Vamos ver. Eu vou tirar agora os parênteses e vou colocar 2 vezes 4 vezes 5. Associei de forma diferente agora. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 5, 40. Então, nessa propriedade da multiplicação, da associativa da multiplicação, quando associamos 3 ou mais fatores de modos diferentes, o produto não se altera. Ela é bem parecida com a comutativa. Ela não se altera. Mas será que isso funciona para todas as 4 operações? Vamos perceber isso lá na frente. Percebemos que na aula passada não existe propriedade da subtração, porque eu não podia associar os dois porque ia dar resultados diferentes. E aqui, será que eu posso associar também na divisão? Vamos ver mais à frente. Outra propriedade, a distributiva da multiplicação. O que significa essa propriedade? Distribuir a multiplicação. Ou seja, eu vou distribuir ela de forma diferente dentro dos fatores. Será que eu vou ter o mesmo resultado? Percebe-se aqui que no primeiro exemplo eu tenho 5 vezes entre parênteses mais 9 é igual. Eu respondi assim, 5 vezes 6 mais 9, 15. 5 vezes 15, 75. Ok. Eu agora vou fazer de outra forma para ver se vocês percebem que nessa propriedade, na distribuição dela entre os fatores, se vai ficar igual. 5 vezes 6 mais 9, a mesma expressão, é igual. Vou fazer diferente agora. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 9, 45. 30 mais 45 é igual a 75. Vocês percebem que nessa distribuição dos fatores, não importa como eu vou fazer essa expressão, vai dar sempre o mesmo número. Se fosse fazer com a subtração, aqui eu coloquei a multiplicação com a adição. Se eu fosse fazer com a subtração, daria certo? Vamos ver os exemplos. 6 vezes 9 menos 5. Se eu for fazer da primeira forma como eu fiz da adição. 6 vezes 9 menos 5, 4. 6 vezes 4 é igual a 24. Vamos fazer agora da segunda forma, para ver se vai dar o mesmo resultado. 6 vezes. Se eu pegar 6 vezes 9, vai dar 54. Se eu pegar 6 vezes 5, vai dar 30. E se eu diminuir 54 menos 30, também vai dar 24. Perceberam que nessa propriedade da multiplicação, eu distribuir, na verdade, os fatores de forma diferente dentro da expressão, mas o resultado é o mesmo. Professor, por que eu tenho que aprender dessa forma? Porque você vai encontrar sempre enunciados desta maneira em algumas atividades e você vai ter que ter essa ideia de que não importa como eu vou colocar os fatores nessa expressão. O importante é que se eu colocar de 4 formas diferentes ou 3 formas diferentes, vai dar sempre um resultado igual. Então essa é a propriedade distributiva da multiplicação. Na próxima propriedade, nós vamos encontrar também um elemento neutro da multiplicação, assim como tinha o elemento neutro lá na adição. Na multiplicação, o número 1 ele é o elemento neutro da multiplicação. Ou seja, o número 1 ele não muda nada
quando você multiplica um número por ele. Não importa quanto é o valor desse número. Se multiplicar por 1, vai ficar sempre o mesmo resultado. Um exemplo, 1 vezes 3 é igual a 3. Por isso que ele é um elemento neutro. Ele não vai mudar nada na multiplicação. Se eu colocar 55 vezes 1, vai ser o resultado 55. Eu poderia colocar 1000 vezes 1, vai ser 1000. Por ser um elemento neutro, o número 1 ele não altera em nada no resultado da multiplicação, porque ele não muda, certo? Por ser um elemento neutro. Aqui ficou bem entendido nessa propriedade. Na próxima propriedade, nós temos o elemento nulo, né, da multiplicação. E qual é esse elemento nulo? O zero, ele é o elemento nulo na multiplicação. Mas também conhecemos ele como elemento absorvente da multiplicação. Porque tudo que você multiplicar por zero, vai dar zero, né? Ele é um elemento nulo. Não importa qual é o valor do número. Se multiplicar por zero, vai ser sempre zero. Um exemplo, 0 vezes 1 é igual a zero. 0 vezes 100 é igual a zero. Você pode colocar 0 vezes 10.000, vai dar também o resultado zero. Certo? Ele é um elemento que, na verdade, ele sempre vai dar o resultado zero. É um elemento nulo, ele não vai acrescentar nenhum fator, nenhum algarismo nessa multiplicação. Ok? Observando a aula que nós colocamos sobre as propriedades da multiplicação, lembra quais são eles? Vamos só recapitular só cada um deles para você entender. O primeiro, a comutativa, ok? Nessa você já sabe que, independente dos fatores, a ordem também não vai alterar. A segunda, nós falamos da associativa, da multiplicação. Se associar 3 ou mais fatores, 3 ou mais números, também o produto não será alterado. Falando da distributiva, se você distribuir a multiplicação entre os fatores, independente se tem fatores com adição ou com subtração, você vai perceber que o resultado sempre será o mesmo. Também falamos do elemento neutro, que é o número 1, que ele não muda em nada quando você multiplica o número por ele. E falamos também do elemento nulo, que é o zero. Certo? Que todo número multiplicado por ele vai ser zero. Eu coloquei para vocês aqui um exercício de fixação. Tá? E eu queria que vocês em casa anotassem este exercício. Tá certo? Vou dar aqui um tempo para vocês anotarem em casa. E copiassem e seguissem o exemplo, o modelo que eu coloquei. Como é que diz aqui a questão? Aplique as propriedades comutativas de acordo com o modelo. Olha, qual é o meu modelo? 2 vezes 3 é igual a 6. 3 vezes 2, não importa a ordem dos fatores, é igual a 6. Este é o meu modelo. Vocês vão pegar esse modelo e vão responder a letra A, letra B, letra C e letra D. Vão fazer, aplicar essa propriedade comutativa dentro dessas expressões aqui, usando este modelo. Se você conseguir responder no seu caderno, com a ajuda do papai, da mamãe, você pode mandar para a gente, para o nosso grupo de WhatsApp, né, o plantão de dúvidas de matemática, para nós estarmos avaliando a sua resposta, e na próxima aula nós estaremos aqui fazendo os comentários sobre o aluno que conseguiu responder. Lembre-se, deve usar a propriedade comutativa
da multiplicação para responder este exercício, usando este modelo. Temos também aqui uma outra atividade, ou a segunda questão, né? Faça a associação dos fatores de acordo com a propriedade associativa, como no modelo. Também coloquei aqui o modelo para vocês. Olha, 5 vezes 2 vezes 6 é igual a 60. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 6, 60. Eu vou associar essa expressão de maneira diferente. 5 vezes 2 vezes 6, entre parênteses, que é igual a 60. Vou colocar da terceira forma. 5 vezes 2 vezes 6, que é igual a 60. Percebe que como eu associei os números aqui, vocês vão tentar fazer em casa, associando o 4 vezes 3 vezes 1, 6 vezes 7 vezes 2, 7 vezes 8 vezes 4, usando essa propriedade associativa da multiplicação. Tá certo? Vou estar aguardando vocês para nós respondermos juntos, tirando as dúvidas de vocês do plantão de dúvidas do grupo de WhatsApp, que muitos pais estão já inseridos. Como nós já vimos a propriedade da multiplicação, e já deixamos para vocês já 2 atividades de fixação, vamos agora tentar aprender um pouco sobre a propriedade da divisão. Mas o que é divisão? Divisão é a operação inversa da multiplicação. Ela consiste em dividir 2 números, o dividendo e o divisor, que produz resultados chamados de quociente e resto. Isto é divisão. Entenderam? Vou ler mais uma vez. É a operação inversa da multiplicação e consiste em dividir 2 números, o dividendo e o divisor, que produz 2 resultados chamados de quociente e resto. Para ficar mais claro a questão da divisão, vamos explicar de passo a passo para vocês entenderem. Olha só, o número que está sendo dividido em partes iguais é chamado dividendo. Eu coloquei aqui um exemplo, ó. Certo? O 15. O número que indica em quantas vezes vamos dividir é chamado de divisor. O exemplo, o 2. O resultado é chamado de resto. Nesse caso aqui, dividendo, que é o 15, que é o número que nós vamos dividir em partes iguais. O divisor, que é o número que nós vamos dividir as vezes que vamos dividir ele, quantas vezes vamos dividir este número. E o resultado nós chamamos de resto, que seria o quociente ou resto. Como aqui sobrou 1, 15 dividido para 2, botou aqui igual a 7, sobra 1, porque 2 vezes 7 é 14, mais 1, 15. Nesse exemplo, 15 ele é o dividendo, 2 o divisor, 7 o quociente e o resultado, que é o número 1, é o resto. Mostrando que essa divisão ela não é exata. Para ser uma divisão exata, teria que ser uma divisão onde não sobraria resto. Ok? Mas como nós estamos aprendendo a propriedade da divisão, nós não estamos ainda focando na divisão em si, nos cálculos. É só para você entender como funciona, tá? Essa operação chamada divisão. No próximo slide, nós vamos já entender, passo a passo, as propriedades da divisão. Assim como eu falei da multiplicação, vou falar também da divisão. Percebe que lá na multiplicação eram 5. Aqui são apenas 3. Por que apenas 3? Porque se eu colocasse todas aquelas na divisão, ela não daria certo.
mais essas 3 aqui e vamos ver se ela dá certo na divisão. No conjunto dos números naturais, a divisão tem as seguintes propriedades. Primeira, distributiva, elemento neutro e fechamento. Essas seriam as propriedades da divisão. Vamos entender uma por uma também, para que você possa tentar responder a atividade. Primeira, a distributiva da divisão. O que essa propriedade nos diz? O que ela nos fala? O que eu devo aprender sobre ela? Na divisão, a propriedade distributiva só pode ocorrer no divisor, dando resultados iguais, mas com o dividendo será resultado diferente. Você lembra que lá na multiplicação, eu distribuindo os fatores entre eles, não importando como eu iria distribuir, sempre seria o resultado igual? Pois bem, na divisão é diferente. Se eu distribuir os números entre eles, só vai ocorrer de forma exata ou dando resultado igual se eu distribuir apenas ele com o dividendo, certo? Um exemplo, 14 mais 8 dividido para 2. Se eu colocasse assim, 14 mais 8, fez essa soma, daria 22. Dividido para 2 é igual a 11. Lembra que qual é o dividendo aqui? O 2. Porque se ele estivesse bem na frente aqui da operação, ele seria o divisor. Por isso que vai dar certo aqui, porque o dividendo não está na frente. Quem vem na frente seria o divisor. Então, nesse caso, 14 mais 8 dividido para 2. 14 mais 8 é 22, dividido para 2 é igual a 11. Se eu fosse fazer uma distribuição diferente, sabe se daria certo? Vamos ver. 14 mais 8 dividido para 2. A mesma operação. Eu posso fazer assim. 14 dividido para 2 mais 8. Eu fiz de forma diferente. Eu coloquei o 14 dividido para 2 mais 8. 14 dividido para 2 é igual a 7. Se eu colocasse 8 dividido para 2 é igual a 4. 7 mais 4 é igual a 11. Aqui é mais complexo um pouco. Por isso eu vou tentar explicar mais uma vez, para ver se você conseguiu aprender. Nessa propriedade, eu posso distribuir os fatores, ou seja, distribuir os números de forma diferente, mas usando apenas o dividendo, certo? Um exemplo, 14 mais 8 dividido para 2. Nessa primeira expressão eu coloquei 14 mais 8, que deu 22, dividi por 2, que deu 11. Na segunda expressão, eu distribuí de forma diferente. 14 mais 8 dividido para 2. Como foi que eu fiz? Eu coloquei 14 dividido para 2 e 8 dividido para 2. Será que vai dar certo? Será que vai dar 11? Vamos ver. 14 dividido para 2 deu 7. 8 dividido para 2 deu 4. 7 mais 4 é igual a 11. Certo? Então, eu usando aqui, nessa propriedade, o divisor dando resultado igual, então no dividendo será um resultado diferente. Vamos ver se vai dar certo ou não agora com o dividendo. Já coloquei o dividendo aqui na frente. 80 mais dividido 10 mais 10 é igual. Olha a resposta. 80 dividido 10 mais 10, 20. 80 dividido para 20 é igual a 4. Vou tentar fazer agora de forma diferente. Da mesma forma que eu fiz aqui para ver se vai dar certo, colocando o dividendo na frente. 80 dividido 10 mais 10, que é igual.
80 dividido para 10 mais 80 dividido para 10, que é igual. Quando é que dá 80 dividido para 10? 8. Mais 80 dividido para 10 de novo? 8. 8 mais 8 é igual a 16. Logo, na primeira vez que eu fiz o resultado, deu 4. Já na segunda vez, distribuindo, deu 16. Então, por isso que nessa propriedade da divisão, se eu colocar o dividendo na frente, não vai dar certo nessa propriedade. Só dá certo se ocorrer no divisor. É um pouco complexo de entendimento, mas se vocês assimilarem bem, você vai entender que nas demais propriedades, na associação delas, na distribuição dos fatores dos números, sempre dava igual. Porém, nessa propriedade com a divisão, ela não dá igual se eu fizer com o dividendo, apenas com o divisor. Na próxima propriedade, nós temos o elemento neutro da divisão, que também é o número 1. Ele é o elemento neutro da divisão, desde que seja o divisor apenas. Olha só, a mesma regra que se aplica lá na distributiva da divisão, também se aplica no elemento neutro. Se eu fosse fazer aqui essa divisão, 1.615 dividido para 1, seria igual a 1.615. Seria neutro. E se fizermos ao contrário, né? Será que daria certo? Se eu colocasse o dividendo primeiro, 1 dividido para 1.615, daria certo? Coloquei aqui um ponto de interrogação. Porque não daria certo também. O elemento neutro, né? Ele só pode ser, a divisão do número só pode ser feita se for pelo divisor. Ok? Ela se equipara com a propriedade distributiva também da divisão. Tá? Eu posso dividir esse número por esse, mas eu não posso dividir esse por esse se eu fizesse ao contrário. Ok? No próximo elemento, na próxima propriedade da divisão, nós teríamos o fechamento da divisão. Nessa propriedade aqui, é quando dividimos 2 ou mais números naturais, que o resultado será também um número natural. Já falamos isso lá naquela propriedade da adição, lá na primeira aula. Lembram? Então, na divisão também, se eu dividir 2 números naturais, o resultado será também um número natural. 16 é natural, o 4 é natural, e o resultado, dividido por 4, que é igual a 4, também é um número natural. Por isso, os 3 números, eles são naturais. Ok? Então, nessa propriedade, ela é igual lá na adição, só não tem na subtração, mas ela é igual também na divisão, que daria o mesmo resultado. Ou também na multiplicação, que daria o mesmo resultado, que seriam números de números naturais com resultado de número natural. Essa aula de propriedade, por que ela é interessante nós aprendermos? Porque quando vocês forem fazer qualquer cálculo dessas 4 operações, vocês vão ter que ter esse conhecimento para vocês poderem entender. Um exemplo, quando chegar na expressão numérica, você vai ver que a expressão numérica ela é uma associativa de números. Então, ela já faz parte de uma propriedade, ou seja, da multiplicação ou da adição juntas. Então, ela é uma associativa de números. Por isso que você precisa entender como funciona cada propriedade desta. Ok? Então, agora eu quero deixar para vocês também um exercício de fixação sobre este assunto,
é apenas uma questão, tá? Para você responder para mim, dizendo se é certo ou errado. Apenas isso, tá? Com base na operação 14 dividido por 2, que é igual a 7. Verifique se as afirmações abaixo estão corretas ou erradas. Você vai me dizer se na letra A, o número 2, aqui nessa operação, é o divisor da operação. Se você achar que é, vai dizer correto. Se você achar que o 2 não é o divisor, vai colocar errado. Para isso, você teria que ter já visto a explicação anterior, quando eu expliquei o que é um divisor, o que é um dividendo, o que é um quociente e o que é o resto. Letra B. O quociente é o resultado da operação. Está correto ou está errado? Você vai só me identificar se está correto ou errado. Letra C. Essa operação é inversa à multiplicação? A divisão ela é inversa à multiplicação? Certo ou errado? Letra D. A igualdade equivalente à operação é 7 vezes 2 é igual a 14. Está certo ou está errado? Então você vai pegar este exercício de fixação, copiar no seu caderno, ver as suas anotações da aula que nós demos agora há pouco sobre multiplicação e divisão e vai responder esta atividade de fixação. E na próxima aula nós estaremos trazendo para vocês a resposta dessas atividades sobre propriedade da multiplicação e propriedade da divisão. Ok? Apenas mais um tempo para você copiar o exercício de fixação. Copie, ou então, se você tiver um celular na sua mão, você pode aqui tirar uma foto na tela para você ficar já com o exercício de fixação no seu celular, ou então copie no seu caderno. Quando você responder, você pode estar mandando para o grupo de WhatsApp que nós criamos de matemática, plantão de dúvidas, para que você possa estar interagindo com os demais colegas e com o professor desta aula. Então eu queria agradecer pela sua participação, aos pais, aos alunos, e que esta aula ela venha servir como conhecimento para você e que você possa cada dia mais se dedicar aos estudos. Então, muito obrigado e até a próxima aula.